Olá, amigos! Uma satisfação imensa estar com vocês novamente. Agradeço de coração e espero encontrá-los todos muito bem, com saúde, em harmonia, em paz, em equilíbrio, confiantes, fortes, recebendo todos os dias a luz bendita do nosso Pai, fortalecendo cada um de nós. Então vamos começar o nosso estudo desta noite. Vamos começar pelo Evangelho. No capítulo 5, nós temos bem-aventurados os aflitos. Então no livro de Mateus, nós encontramos no capítulo 5, versículos 4, 6 e 10, onde Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Temos também em Lucas, no capítulo 6, versículos 20 e 21. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Vejam que as bem-aventuranças nos dão um consolo muito grande quando nós acreditamos na vida futura. Por quê? Porque sereis, porque receberão, porque será, está no futuro. Não é para agora, não é para já, é para o futuro. Então, se não é para agora, vamos praticar a nossa paciência, vamos aguardar um pouquinho mais, vamos nos aquietar, continuarmos na nossa caminhada com fé, com confiança em Deus e com certeza lá na frente receberemos isso. Ok, só que aí começa a ficar um pouco pesado às vezes. Puxa vida, mas para eu receber essa bem-aventurança lá na frente, né? Receber essa dádiva, essa bênção. Lá na frente eu preciso passar por tantas aflições? Será que é só na base do sofrimento que se consegue ter a paz, a harmonia, a alegria, o alimento, tanto para o corpo quanto para a alma? Precisa sofrer, então? Fica essa dúvida. Então vamos verificar. De acordo com o Evangelho, nós temos que existem dois tipos de causas para as nossas aflições. Existem as causas atuais, ou seja, desta existência. São aquelas da vida presente e nós conseguimos identificar muito bem, porque geralmente nós passamos pelo nosso arrependimento. Nós colocamos a mão na consciência e verificamos que puxa, se eu tivesse feito de outro jeito, puxa, se eu não tivesse feito. Então existe já a consciência baseada em algum fato que nós conhecemos. Nós já estamos familiarizados com a situação, vimos as consequências, estamos sentindo as consequências já nesta vida. Ok, mas existem algumas aflições pelas quais nós passamos e nós perguntamos, como por exemplo, puxa, onde está a justiça divina em relação àquelas crianças que nascem com deformações, por exemplo, ou aquelas que sequer nascem, ou nascem, vivem durante um tempo e logo se vão, deixando a tristeza, a aflição,
o vazio nos corações dos seus pais, dos seus familiares. Ficaria uma contradição. A que leva tudo isso? Que sofrimento mais doloroso é esse? Entre outros mais, aqueles sofrimentos, aquelas aflições que nós não encontramos nada nesta existência que justifique tal aflição. E é nesse momento que, baseados na doutrina da consolação, nós sabemos que, como nós temos várias e várias existências, em cada uma delas, nós fomos muito bem-sucedidos em algumas coisas, em algumas atitudes que nós tomamos, em algumas posturas que nós tivemos, mas nós fomos infelizes em muitas outras. Por quê? Porque ainda sofremos a ignorância do conhecimento, da vivência do aprendizado, de peneirarmos o que é o certo do que não é tão certo. Nós sabemos que as leis naturais, as leis divinas, conforme nós aprendemos também com o Livro dos Espíritos, que elas se encontram na consciência de cada um de nós. Foi perguntado à espiritualidade pelo nosso irmão Kardec, onde estão as leis naturais? E eles responderam, em vossa consciência. Então todos nós temos consciência daquilo que é o certo e daquilo que não é certo. Ok, e como nós já sabemos, ninguém fica praticando atos com a intenção de errar. Muitas vezes nós estamos convictos de que determinadas atitudes nossas são as melhores que nós podemos tomar. Nós estamos nos baseando em experiências de outras pessoas ou estamos tentando nos conhecer, o nosso interior está pedindo aquilo. Então nós estamos querendo aprender, nos identificar, saber quem nós somos. E muitas vezes nós nos equivocamos, mas existe o quê? Existem as consequências dessas nossas atitudes pensadas e equivocadas. Não fizemos por mal, nos equivocamos. E tudo, tanto o bem quanto o mal, existe uma consequência. Então, quando nós temos a consciência do que está nos acontecendo, nós fazemos aquele link com uma determinada situação, ótimo. Mas quando nós não fazemos esse link, nós não conseguimos associar o porquê dessa situação, o porquê de todas essas aflições, por que está acontecendo tudo isso, né? Isso, com certeza, nos remete a situações do nosso passado. Hoje nós não lembramos, mas nós plantamos lá atrás. E como já sabemos, toda plantação é livre, mas a colheita não é voluntária, ela é obrigatória. Se eu plantar espinhos, eu não vou colher margaridas. Não. Se eu plantar discórdia, eu não vou colher paz e harmonia. E por aí vai. Nós já sabemos disso tudo. Então, isto acaba sendo consequência de atitudes nossas, de outras encarnações. E hoje estamos aqui passando por determinados momentos que nos dão aflição. Aí nós perguntamos, puxa, mas Deus nos castiga então, para nós aprendermos. É essa a explicação que muitas religiões, muitas seitas acabam passando. Só que será que é punição? Ou será que tudo isso é oportunidade de aprendizado e de correção? E na verdade, vamos refletir um pouquinho. Se Deus é onipresente, é onisciente, Ele é a inteligência suprema, Ele é o amor incondicional, Ele é a perfeição. Como nós vamos admitir que alguém
que seja essa perfeição suprema, possa querer castigar. Como nós temos várias encarnações, de uma encarnação para outra, nós ficamos em um determinado momento que chamamos de erraticidade, quando nós estamos desencarnados, nos preparando para uma nova encarnação, um novo reencarne. E o que acontece quando nós estamos na erraticidade? Quando nós colocamos a mão na nossa consciência, quando nós ouvimos os nossos irmãos do plano espiritual, nossos bons espíritos que nos acompanham, a nos orientarem quando estamos na erraticidade, quando nós nos propomos a estudar, a nos melhorarmos, nós vamos pedir uma nova oportunidade para nós recuperarmos aquilo que nós desperdiçamos, refazermos aquilo que nós prejudicamos, que nós danificamos. Nós pedimos uma nova oportunidade. Muitas vezes nós imploramos por essa nova oportunidade e Deus nos concede. E a espiritualidade nos ajuda. Os bons espíritos estão sempre nos sustentando, nos fortalecendo, nos ajudando. Nós estamos querendo nos melhorar, porque nós queremos ser felizes. Nós queremos sair desse círculo de encarna, desencarna. Nós queremos subir nesse patamar. Não queremos ficar aqui passando por aflições, por sofrimentos. Não queremos mais ver ninguém sofrendo. Então, nós participamos daquilo que se chama de planejamento reencarnatório. E nesse planejamento reencarnatório, nós, junto com a espiritualidade que nos orienta, nós fazemos uma programação, um planejamento do gênero de situações que nós iremos passar, para que, na nova encarnação, nós aproveitemos muito bem a oportunidade que está sendo dada para nós. Então, nós somos conscientes das nossas deficiências, queremos ter virtudes. Então, como desenvolver essas virtudes se temos tantos defeitos ainda, tantas imperfeições? Então, na nova encarnação, para a nova encarnação, melhor dizendo, nós pedimos para passarmos por determinadas situações. Nós planejamos. Por exemplo, se eu tenho uma tendência ao roubo, eu não quero mais ser uma delinquente. Eu quero me reformar, eu quero fazer a minha reforma íntima. E eu preciso dessa nova experiência. Como que eu vou aproveitar bem essa nova experiência se, por exemplo, eu não reencarnar num meio onde existam delinquentes propensos a roubos? Pois é, meus amigos. Como eu vou conseguir trabalhar, por exemplo, a minha paciência, a minha resignação, o meu aprimoramento intelectual, terminar com meus vícios, por exemplo, vícios materiais? Eu tenho que estar no meio propício para que eu encare frente a frente essa dificuldade. Então, as dificuldades estão aí, não por castigo, mas porque nós solicitamos passar por elas. Por que nós pedimos? Nós somos masoquistas? Não. Nós queremos oportunidades de aprendermos. E só se aprende quando se pratica. Então, pela justiça divina, nos é concedida esta encarnação, com vários gêneros de situações, onde nós passaremos, e de acordo com o que nós estivermos decidindo na nossa caminhada, na nossa trajetória,
assim serão as consequências dos nossos atos. Então, por exemplo, no Evangelho tem um trechinho que fala: se nós formos por uma rua e de repente cai um tijolo na nossa cabeça, não vamos pensar que aquilo foi um fato que estava predestinado para nós. Não, não. De repente, o caminho que nós tomamos nos fez dar de cara com essa possibilidade de levar uma tijolada na cabeça. E se nós levamos essa tijolada, como nada passa despercebido aos olhos do Pai, se essa situação nos trouxer um benefício, nos fizer parar para pensar, nos reformularmos, nos ajudarmos a evoluirmos, o nosso Pai permite que isso aconteça. Mas não porque nós somos cabeçudos e Ele quer testar a resistência da nossa cabeça. Não, não é nesse sentido. É porque nós desviamos o caminho. E como não se perde nada na natureza, inclusive oportunidades de aprendizado, nos é permitido passar por determinadas situações. Então nós escolhemos o gênero, mas não a situação, não os fatos em si. Então, amigos, vamos parar para pensar com um pouco mais de carinho sobre tudo que nos acontece, tudo que acontece com aqueles que estão ao nosso redor, nossos entes queridos, e vamos deixar aqui um convite para vocês. Deem uma lida no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, tá? Tá na segunda parte do Livro dos Espíritos. Leiam esse capítulo, leiam uma vez, depois leiam de novo, depois parem e reflitam sobre todas as informações que nos são dadas nesse capítulo. Agradeço muitíssimo pela oportunidade e desejo a todos muita luz. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima.